Olá, pessoal. Bom dia. Tudo bem com vocês? Como é que vai esse nono ano lindo? Tudo na paz? Tô falando bom dia, mas eu tô gravando essa aula às 11h34 da noite. Vou deixar a aula prontinha para vocês, beleza? Bom, vou começar o conteúdo da apostila número 2, do segundo bimestre. Quem não tem ainda, pode acompanhar. Eu vou mandar uma atividade depois dela, mas aí quem não tiver, eu mando a foto. É necessário prestar atenção nessa aula, tá? Nós vamos falar agora sobre predicado verbo nominal. Na apostila, no caderno de atividades, o primeiro conteúdo que está lá é derivação imprópria. A gente vai deixar ele para depois, tá? Então vamos lá. Vamos começar a falar sobre predicado verbal, verbo nominal. Primeiro vamos dar uma recapitulada rapidinho. O que é um predicado verbal? Predicado verbal é quando eu tenho ali um verbo de ação, né? O vento sopra. A ação do sujeito, vento, é soprar. Núcleo do predicado é sempre quem? O verbo, no caso, sopra. Então, com o predicado verbal, núcleo é sempre o verbo. Sempre o verbo significativo, ou o verbo de ação, tá? Então, olha, o predicado verbal tem como núcleo um verbo que indica um processo, uma ação. Aí eles são divididos em verbos transitivos e intransitivos, tá? Que eu não vou entrar nesse mérito agora, porque a gente já aprendeu isso, certo? Tem alguns exemplos ali, ó. A revista dedicou 2 páginas aos exames vestibulares. Dedicou, verbo de ação, predicado verbal. Núcleo, dedicou. Meu irmão comprou um carro. Quem que é o verbo? Comprou. Quem que é o núcleo? Comprou. Verbo de ação, predicado verbal. Ele precisa de sua ajuda. Quem que é o verbo? Precisa. Quem que é o núcleo? Precisa, que é o próprio verbo, predicado verbal. E assim com todas essas frases aí, se vocês quiserem, copiem no caderno para facilitar para vocês aprenderem. Dá um pause aí e copia, tá? O que é um predicado nominal? Predicado nominal obrigatoriamente vai ter a presença de um verbo de ligação. E o núcleo é quem? O verbo? Não. O que se fala do sujeito, que é o predicativo do sujeito. Então, olha o que diz ali, ó. Predicado nominal é aquele que tem o núcleo de seu significado concentrado em um nome que indica um estado, uma qualidade, um sujeito. Então, predicado nominal, aparecem os verbos de ligação. Já vou relembrar eles aqui. E o foco não é o verbo, mas é o que se fala do sujeito, que é o núcleo, então, desse predicado, que nós chamamos de predicativo do sujeito. Olha aí os exemplos que eu coloquei, podem copiar. Aquela mulher é muito estranha. Eu sei que o verbo é, mas o núcleo é o que ela é, estranha. Meus amigos parecem preocupados. Eu sei que o verbo é parece, mas o núcleo é o que eles parecem, preocupados. Todos estavam ansiosos. Eu sei que o verbo é estavam é verbo de ligação, mas o núcleo não é ele. O núcleo é como eles estavam, ansiosos. A população continua preocupada. Eu sei que o verbo é continua, mas é verbo de ligação. Então eu não quero saber. Eu quero saber como que a população continua preocupada. E ali eu ando. Deixa eu sair isso aqui. Não sei se vocês estão conseguindo ler aí. Deixa eu baixar aqui. É que para mim tampou aqui. E eu não consigo tirar essa. Olha lá. Eu ando meio triste. Ok? Bom, ando é verbo de ligação nesse caso. Mas o núcleo não é ele. É a qualidade. É como eu ando. Certo? Bom, o verbo que se apresenta, então, no predicado nominal é chamado de verbo de ligação, pois sua função é ligar o sujeito a uma qualificação que lhe é dada. O verbo de ligação
não é centro significativo do predicado nominal. O verbo de ligação não acrescenta nada, significado algum à oração. Por isso, o núcleo significativo do predicado nominal reside no nome e não no verbo. Os termos que acompanham, qualificando ou caracterizando o sujeito recebem o nome de predicativo do sujeito. Ok? E aí nós temos os principais verbos de ligação. Ser, estar, continuar, andar, parecer, permanecer e ficar. Que é o que a linguística, as normas da gramática reconhecem. Eu coloquei o tornar-se aqui, mas o tornar-se ele nem sempre é registrado. Os verbos de ligação gramaticais e linguisticamente falando é ser, estar, continuar, andar, parecer e permanecer e ficar. São esses em que os gramáticos, os literatos admitem. Os outros, nem tanto. Por quê? Eu vou explicar. Presta atenção. Daqui a pouco vocês vão ver uma tela que nem o verbo de ligação, às vezes, ele não é verbo de ligação, né? Então, se eu digo, por exemplo, assim, eu estou feliz, verbo estar, verbo de ligação. Agora, se eu falo, por exemplo, assim, eu estou aqui, está me trazendo alguma qualidade? Algum estado? Não. Então, o verbo estar, nesse caso, não é verbo de ligação. É um predicado verbal, é um verbo de ação, tá? Mas a mesma coisa pode acontecer com outros verbos. Por exemplo, o verbo cair. O verbo cair, por si só, ele é um verbo intransitivo. O menino caiu. Onde, como, quando, não me interessa. Verbo intransitivo. Agora, veja bem, na frase que o professor vai dizer. Eu vou colocar ali, por exemplo, Júlia caiu da cadeira. Júlia caiu. É uma ação. Ela caiu da cadeira. Acorde ela. Tá? Verbo cair. Agora, se eu falo assim, Júlia cai de amores pelo tan. Será que ela cai de amores, ela vê ele, puf, tropeça e cai? Não é isso. Quando eu falo Júlia cai de amores por fulano de tal, é que ela está apaixonada. Entendeu? Então, o cair aí não é apenas um verbo, não está transmitindo uma ação, está transmitindo o quê? Uma qualidade, um estado da Júlia. O cair também é um verbo de ligação, então, certo? Então, tem coisas da língua portuguesa que eu não preciso, que eu não posso analisar apenas pelo ponto de vista gramatical, mas linguisticamente, ou seja, a nossa fala, como nós reproduzimos a língua, certo? Depois desse interregno cultural e de lembrar da aluna Júlia, vamos então voltar lá para o nosso foco da nossa aula. Mantenha o foco, professor, por gentileza. Vamos voltar. Então, olha só o exemplo que eu dei ali. Ó. A identificação do verbo de ligação depende do contexto em que ele ocorre. Muitas vezes, alguns deles podem ser empregados intransitivamente. Então, por exemplo, lá, andava, permanecer, continuar e estávamos são verbos de ligação, a priori, a princípio. Andava pausada e calmamente. Aí não é verbo de ligação, aí é modo. Tá vendo? Ó, tem dois advérbios de modo. Como ela andava. Então, aí é predicado verbal. Ela permanecerá em casa. Permanecer é verbo de ligação, mas aí está falando estado, qualidade? Não. É uma ação. Predicado verbal. Continua aqui. Continuar é verbo de ligação. Se eu falo eu continuo, pensativo. Agora, continuo aqui, aí não, é predicado verbal. Estávamos todos na sala. Eu sei que estar é verbo de ligação, mas aí ele não é. Aí ele é um verbo nocional ou significativo. Tá? Muito bem. Agora vamos chegar no foco. Predicado verbo nominal. É só pensar. Predicado verbo nominal. Eu vou encontrar um verbo de ação e um verbo de ligação.
A princípio é isso, né? Só que esse verbo de ligação, ele não vai aparecer. Ele vai estar escondido ali. Dá uma olhada nessa frase. O vento sopra forte. Quem que é o verbo? Sopra. A ação de soprar. Forte é o estado do sujeito. Quem é o sujeito? O vento. É como se eu escrevesse assim. Eu vou interromper aqui. Opa. E vou pegar essa tela aqui. Só um minutinho. Dá uma olhada aqui. O vento sopra. Predicado verbal, não é? O vento estava forte. Verbo de ligação. Ok? Duas frases. A primeira, PV, predicado verbal, e a outra, PN. Por quê? Tem verbo de ligação. Agora dá uma olhada nisso. Eu tirei o estava. Ele faz de conta que está ali. O vento soprava, ou sopra, forte. O vento sopra e estava forte. Tá? Deixa eu colocar sopra. O vento sopra e estava forte. Então, eu tenho uma ação do verbo soprar e uma qualidade do vento. O verbo de ligação não aparece, mas mostra que ele está aí, porque aparece uma qualidade, o sujeito de quem? Uma qualidade de quem? Do sujeito. Ok? Já já vocês vão entender. Vou voltar naquela tela lá. Então, como diz ali, ó. Predicado verbo nominal é aquele que tem dois núcleos, um verbo e um nome, indicando ao mesmo tempo uma visão dinâmica do fato e o estado em que se encontra o sujeito. Então, eu tenho uma ação e uma qualidade ao mesmo tempo, ok? Olha o outro exemplo lá. Ó. Vou colocar aqui. Todos partiram, todos estavam felizes. A diretora entregou o certificado ao aluno. A diretora estava animada. Os cientistas consideraram as afirmações. As afirmações eram equivocadas. Como que isso funciona então, professor? Assim, ó. Vou voltar à nossa tela. Opa, lá. Todos partiram. O que eu tenho aqui? PV. O que eu tenho aqui? Todos estavam felizes? PN. Vamos juntar as duas? Todos partiram felizes. O estavam eu tirei, mas continua sendo predicado o verbo nominal, porque eu tenho a ação do verbo partir. E como que eles estavam? Felizes. Predicado o verbo nominal. Eu tenho uma ação e uma qualidade. Olha o outro exemplo ali. Ó. A diretora entregou o certificado ao aluno. A diretora estava animada. Primeira frase, PV. Segunda frase, PN. Porque eu tenho verbo de ligação. Vamos juntar as duas? A diretora entregou feliz, sempre a qualidade depois do verbo, entregou feliz o certificado ao, perdão, a diretora entregou animada, desculpa, animada, o certificado ao aluno. A diretora entregou o quê? O certificado ao aluno. E como que ela estava? Animada. O estava, o verbo estava, ele não está escrito ali, mas ele está transmitindo a ação, aliás, o sentimento de como a diretora está. Certo? Olha o outro exemplo. Deixa eu colocar aqui. Opa!
Os cientistas consideram as afirmações. As afirmações eram equivocadas. Aqui eu tenho VV. E aqui? TN. Então vamos lá. Os cientistas consideram as afirmações equivocadas. Os cientistas consideram o quê? As afirmações como equivocadas. Então, tenho equivocadas, que faz parte de afirmações, é um estado de afirmações. Certo? Eu tenho o predicado verbal e o nominal. O que eu quero que vocês entendam a princípio, que o predicado verbo nominal, eu tenho uma ação e um estado do sujeito. Todos partiram felizes. A ação do verbo partir e a qualidade de quem partiu. A diretora entregou animada o certificado ao aluno. O que a diretora... Eu tenho a ação do verbo entregar e eu tenho a qualidade da diretora. O estado de espírito dela. Predicado verbo nominal. Só que existe um detalhe. Existe um detalhe para a gente ver aí. Esse detalhe é chamado de predicativo do objeto e de predicativo do sujeito. Mas isso é a próxima aula, tá? Então, vamos lá. Predicado verbal, núcleo. Núcleo, o próprio verbo. Predicado nominal, núcleo, o predicativo do sujeito. Certo? Predicado verbo nominal. Eu tenho uma ação do verbo e um estado, uma qualidade do sujeito. Tá? O professor tomou água. A ação de tomar água. O professor tomou água feliz. Fica até babar. Qual é a ação do verbo tomar? Água. E como que o professor estava? Feliz. Certo? Eu tenho a ação de um verbo e a qualidade desse sujeito ou do objeto, tá? Certo? O verbo de ligação aparece mais escondido. Bom, vamos treinar primeiro. Como que a gente vai treinar isso daí? Vocês vão... Eu quero que vocês peguem depois, deixa eu passar aqui. Isso. Lá na apostila, no caderno de atividades, tá? Na página 6 do caderno de atividades, volume 2, predicado verbo nominal. Começa lá. Tá vendo? Ó, a explicação que eu dei, ok? Aí lá na página 7, tem apenas o exercício 1. Somente o exercício 1. É esse exercício que eu quero da página 7. Tá? Deixa eu voltar lá. Caderno de atividades, página 7, exercício 1. É só esse exercício que eu quero que vocês façam no caderno e me mande hoje. Até 11 horas da noite eu vou aceitar. Somente esse. Identifique os predicativos das orações a seguir. Perdão. Não é esse não. Desculpa. É o exercício 2, da página 8. Perdão, tá? Exercício 2, da página 8. Ok? Então, olha só. Una as frases a seguir, eliminando o verbo de ligação e formando um predicado verbo nominal. Então, repetindo. Somente o exercício 2, da página 8. Luciana chegou de viagem. Luciana estava exuberante. O verbo de ligação vai embora. Quem que é? Estava. Vamos lá. Luciana chegou de viagem exultante. Pronto. É isso que eu quero. Letra B. Os manifestantes invadiram o prédio. Os manifestantes estavam furiosos. Os manifestantes invadiram o prédio furiosos. É isso que é para fazer. Certo? É para transformar esses dois períodos em predicado verbo nominal. Somente o exercício número 2.
para hoje, no caderno. Fez, manda foto. Beleza? Até 11 horas. Muito bem. Obrigado. Segunda-feira continuaremos. Bom dia para vocês.